Era o que morreu, você viu comigo, durante uma lipoaspiração em São Paulo. A Pamela Nascimento, de 27 anos, que era assistente de palco aqui do Rodrigo Faro. O repórter, corta aqui pra mim, o repórter Afonso Mônaco mergulhou no caso. Mergulhou no caso e traz agora. Pode pôr a imagem dela, por favor. Traz agora novos detalhes, novas informações sobre a morte da modelo. A modelo que tinha largado a vida de modelo para estudar biomedicina. E se o Afonso Mônaco mergulhou num assunto, nós temos uma única certeza. A certeza é de que nós vamos ter grandes revelações, porque o Afonso Mônaco é seguramente um dos 5 melhores repórteres que eu conheci na vida. Põe no ar. Sorriso largo. Medidas perfeitas. Mas a modelo Pamela Bares, de 27 anos, queria mais. E pela segunda vez, decidiu passar por uma lipoaspiração. Pamela foi internada para fazer a lipoaspiração neste hospital da Zona Sul de São Paulo. A operação começou às 11h15 da manhã. Às 6 da tarde, ela foi declarada morta. Agora, a polícia quer saber exatamente o que aconteceu durante as 6 horas e 45 minutos em que a modelo esteve na mesa de cirurgia. Ela entrou andando no hospital, ela saiu dentro de um caixão. A lipoaspiração mal sucedida foi no dia 19 de outubro. A ficha médica revela as etapas da cirurgia. O procedimento ia bem até as 4h30 da tarde. Foi quando a pressão arterial da modelo despencou para 7/3. O normal é 12/8. Neste momento, ela sofreu uma parada cardiorrespiratória. Na ficha médica aparece o termo atividade elétrica sem pulso, ou AESP. Isso quer dizer que o volume de sangue diminuiu tanto que o coração parou. A queda de pressão e a parada cardíaca indicam que Pamela tinha uma gravíssima hemorragia, ou seja, perdia muito sangue. Às 16h35 já estava sendo chamado o médico plantonista e ele tomou algumas providências, pelo que eu analiso aqui. Os médicos realizaram massagem cardíaca para tentar reanimar Pamela. O cirurgião que operou Pamela se chama Júlio César Yoshimura. Segundo o relato de um médico auxiliar, Yoshimura decidiu fazer uma laparotomia às 5h15 da tarde, 45 minutos depois da queda da pressão e da parada cardíaca. A laparotomia é um corte que vai do tórax até a região da pelvis. Ao fazer o corte, os médicos confirmaram que a hemorragia era causada por um corte de 6 centímetros no fígado. Quando se abriu, percebeu-se que o sangue jorrava pelo fígado. A hipótese mais provável é que a cânula usada na lipoaspiração perfurou o fígado de Pamela, causando a hemorragia e a morte. A lipoaspiração é uma cirurgia em que a gordura do corpo é eliminada com um pequeno tubo ou cânula. O médico movimenta o equipamento para aspirar a gordura que fica entre a pele e o músculo. Médicos suspeitam que a operação para conter a hemorragia de Pamela demorou a ser feita. A modelo teria perdido sangue das 4h30 às 5h15 da tarde. No atestado de óbito, o cirurgião Yoshimura considera que Pamela morreu de choque hipovolêmico, ou seja, perda de grande quantidade de líquidos, de sangue. A lipoaspiração é a cirurgia estética mais realizada no país. São, em média, 200.000 operações por ano. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo estima que dessas 200.000, 6 acabam em morte. O presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica alerta. Os riscos de qualquer cirurgia. Primeiro, você pode ter problemas anestésicos, pode ter problemas cirúrgicos, pode ter problemas que não tenham relação direta com a cirurgia, como infartar naquele momento. Você pode infartar em qualquer momento, inclusive durante a cirurgia, ter uma ruptura de aneurisma, caso que eu já sei, e às vezes, no caso da lipoaspiração, um problema específico dela, que uma perfuração
da parede abdominal com a lesão de algum órgão. Mas essa lesão acontece por quê? Por um acidente, por Por um imperícia? acidente, por algum caos. Às vezes existe uma hérnia, às vezes existe uma penetração do instrumento por baixo das costelas. As suspeitas de erro médico em mortes como a de Pamela são comuns. 2 anos atrás, a jornalista Lanusse Martins, de 27 anos, morreu durante uma lipoaspiração em uma clínica particular em Brasília. Lanusse teve um dos rins perfurados e sofreu hemorragia. O cirurgião responsável responde na justiça por homicídio doloso, situação em que, mesmo sem intenção, a pessoa assume o risco de matar. Também em 2010, a promotora de eventos Lívia Ulguim, de 29 anos, morreu durante uma lipoaspiração em Porto Alegre. A cânula usada na cirurgia atravessou o diafragma e causou graves lesões no fígado da jovem. A morte da modelo Pamela teve repercussão no exterior, principalmente porque o Brasil é referência internacional na cirurgia plástica. A notícia foi divulgada em sites dos Estados Unidos e da Europa. Uma jovem de origem pobre, as primeiras conquistas como modelo em São Paulo e o sonho de se formar em biomedicina. A trajetória interrompida de Pamela Bares abalou a cidade de São Francisco do Sul, Santa Catarina, onde ela nasceu. É o que mostra o repórter André Rodo. A notícia chegou pelo telefone. Pra mim veio choque. Eu nem acreditava nisso. A avó soube por uma neta. Se eu não sabia, a Pamela faleceu. Que nada, Sueli, você tá brincando? Foi vó. Ela foi fazer uma cirurgia e morreu na cirurgia. Eu não acredito, não, foi vó, foi. São Francisco do Sul é uma pequena e tranquila cidade do litoral catarinense. A vida de Pamela sempre foi difícil. Ela jamais conheceu o pai biológico. Quando tinha 6 anos, perdeu a mãe. A modelo foi criada nesta casa pelos tios Adilson e Enedina, ao lado de 4 irmãos. Exemplar, né? Exemplar. Inteligente, educada. Sempre independente, né? Depois que ela saiu de casa, independente de tudo. Pamela foi uma adolescente gordinha, como mostra esta foto tirada aos 15 anos. Quando adulta, Pamela começou a se preocupar mais com a saúde e o corpo. Ela se cuidava bastante em relação ao corpo. Ela fazia academia, ela usava vários cremes, ela gostava de se cuidar. Segundo os parentes, Pamela teve uma infância normal e desde criança gostava de frequentar as praias de São Francisco do Sul. Ela viveu aqui com os pais adotivos até completar 20 anos de idade. Em 2005, foi morar em Curitiba, onde trabalhou em lojas como vendedora. Logo depois, decidiu tentar a carreira de modelo em São Paulo. Em 2 anos, Pamela esteve em diversos trabalhos. Posou nua e também fez figuração na TV. Nessas imagens, ela aparece num quadro do programa O Melhor do Brasil, de Rodrigo Faro. Essa aqui é a Pamela, cumprimenta a tarefa. Este foi um dos últimos trabalhos de Pamela como promotora de eventos em uma exposição de motos. Nos últimos anos, Pamela realizou outro desejo. Passou no vestibular para a Faculdade de Biomedicina, mas trancou a matrícula e não chegou a frequentar as aulas. É difícil. A modelo Mirassol Dias fez alguns trabalhos com Pamela. Para ela, a preocupação da modelo com o corpo era exagerada. Ela nunca estava satisfeita, ela queria emagrecer. Então era uma coisa que às vezes era meio... Eu falava, mas eu não sei o que você quer, realmente eu não sei. E ela sempre com essa insatisfação. Pamela realizou diversas cirurgias, operou o nariz, as varizes, colocou silicone nos seios e passava pela 2ª lipoaspiração quando morreu. O médico Júlio César Yoshimura
provavelmente vai responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar e também por fraude processual. Isso porque o cirurgião não avisou a polícia e nem encaminhou o corpo de Pamela ao Instituto Médico Legal. A lei exige que um médico comunique à autoridade policial a morte não natural de um paciente em uma sala de cirurgia. Mas foi a tia de Pamela quem veio até esta delegacia reclamar providências. Isso 10 dias após o falecimento da modelo. Pamela já estava enterrada quando Dona Enetina chegou a São Paulo para organizar os pertences da sobrinha. Foi quando ela encontrou com um vizinho de Pamela. O dia que ela morreu. Um amigo dela ali na frente que ele me indicou esse advogado. Aí eu contei para ele o que aconteceu, ele ficou apavorado. Ele disse, não pode ficar assim. Quando ela me disse que foi um atestado de óbito dado pelo próprio médico e que ela já estava inclusive sepultada e que nenhuma autoridade tomou consciência disso, eu encaminhei ela diretamente ao distrito policial. Por favor, eu preciso falar com o doutor Júlio César. Na casa, encontramos o pai dele. É humano, às vezes acontece. O advogado do cirurgião entrou em contato com nossa equipe e disse que ninguém se manifestaria sobre a morte da modelo. O Conselho Regional de Medicina instaurou uma sindicância para apurar o caso. O hospital onde Pamela morreu disse, em nota, que os médicos são diretamente escolhidos e contratados pelos pacientes. Segundo o texto, ele apenas autoriza a utilizar a estrutura do hospital. A instituição informa ainda que abriu uma sindicância para apurar o caso. Pamela foi enterrada em São Francisco do Sul. A polícia pediu a exumação do corpo. Para saber se não estava havendo maquiagem, para saber se ela já estava morta e ainda tentaram alguma manobra de ludibriar a constatação posterior de alguma falha ou irregularidade. O que se deve aprender com o caso de Pamela? Para as amigas, fica a reflexão. Eu tenho uma lipo que foi por vaidade, que eu não tinha necessidade de fazer. Hoje, eu já pensaria muito mais. O delegado que cuida do caso quer investigar mais. Se um médico se acha competente para ser ele mesmo o julgador dos seus atos, eu acho que nós estamos em mãos erradas. Nós não temos mais fiscalização da medicina, de nenhum comprometimento com a honestidade cirúrgica. E daí em diante, eu não quero fazer uma caça às bruxas, mas a gente vai descobrir que existem muito mais situações irregulares que deveriam ser apuradas e fiscalizadas, pesquisadas junto ao IML. Para a família, fica a saudade. Tem uma filha de pescador, né? Foi chegar à altura que ela chegou. É orgulho para um pai. É orgulho. Você tem imagens agora comigo e com o comandante Hamilton.